Bom dia, meus amigos, meus caros web espectadores do canal Plantão Trabalhista. Mais uma segunda-feira se inicia aqui, esse período de calamidade pública, e nós vemos mais uma vez aqui no canal despejar conteúdo de utilidade para vocês. Estamos hoje com um convidado especial aqui, nosso ex-colega auditor, Lucas Castro. Obrigado, Lucas, pela sua presença. Bom dia, como é que você está por aí? Diga de onde você está falando. Bom dia, Matheus. Bom dia, Marcelo. Parabéns pelo canal. Assisti alguns vídeos. A experiência que vocês estão fazendo é muito boa, principalmente nesses tempos. Acho que essa maratona, esse conceito de lives veio para ficar. E queria deixar um abraço especial também para os colegas que eu já vi no chat, tanto os de Teresina quanto de outros estados, especialmente a pessoa do Guilherme e do João Bosco, que trabalharam comigo no Grupo Móvel e na Superintendência do Tocantins. Prazer estar falando com vocês. Bom dia, meu amigo Marcelo. Como é que está? Final de semana, tudo tranquilo? Bom dia, tudo tranquilo. Vamos lá para mais uma missão. Tá ótimo, eu gosto assim, o soldado ele só executa as ordens que o chefe repassa. Bom, o tema de hoje da nossa live chama-se Direito do Trabalho e Decisões Judiciais em Tempos de Pandemia. E a gente inaugura aqui o nosso novo quadro do canal chamado Intercâmbio Profissional. Qual é o nosso interesse daqui para frente, o nosso objetivo? Sempre ficar convidando profissionais de outras áreas, outras carreiras, para fazer esse intercâmbio com a inspeção do trabalho. Hoje a gente vai estar tratando com um membro do Judiciário Trabalhista, tá ok? Um nosso, como eu já citei aqui, é ex-colega, ex-auditor, certo? Trabalhou em Palmas, Tocantins, depois trabalhou aqui em Teresina, no Piauí, ok? E está aqui para repassar esse feedback. E ter essa experiência como auditor fiscal do trabalho e como juiz de trabalho. Então, vai ficar muito interessante fazer essa troca de informações aqui e essa análise do nosso tema. Mais para frente, a gente vai ter outras lives com o Ministério Público do Trabalho, profissionais de saúde, sindicalistas. Então, a construção de conteúdo do nosso canal está sendo conjunta, porque assim a gente consegue abarcar a maior parte da população e tornar o conteúdo do canal de interesse geral. Beleza, pessoal? Eu vou pedir que antes se faça uma pequena apresentação, se for necessário. Vou pedir para o pessoal aqui do chat colocar a cidade de onde está falando. Eu já vi que tem muita gente de fora aqui, certo? Como sempre. Ative o sininho no canal aí, se inscreva no canal quem não se inscreveu, divulguem os vídeos, tá certo? Passem por WhatsApp, postem nas redes sociais, a intenção da gente também é alcançar o maior número de pessoas. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui e mais para frente, após o término da nossa exposição aí, eu retorno para dar outros avisos mais importantes. Manda abraço aí, pessoal. Um abraço. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Bom dia, Lucas. O Lucas, ele foi auditor fiscal do trabalho por um tempo e depois ingressou na magistratura do trabalho. Lucas, você foi auditor fiscal do trabalho por quanto tempo? Eu fui auditor por 7 anos. 7 anos, né? Trabalhou no Tocantins e depois veio para o Piauí. Sim. E um período no Grupo Móvel, né? E já está no Grupo Móvel, né? E já está há quanto tempo na magistratura? Na magistratura eu acabei de completar 8 anos. 8 anos, não, já é mais magistrado do que auditor fiscal. Agora não vamos contabilizar e somar esses anos todos, não, viu? Porque Não, matemática é uma coisa complicada, é melhor não somar mesmo, não. Lucas, me diz uma coisa. Na pandemia, está tudo funcionando de um jeito diferente, não é? Aqui no Piauí e na maioria dos estados, a gente está atendendo os trabalhadores de outra forma. Nós estamos, por exemplo, fazendo um plantão fiscal por WhatsApp, né? Vou até divulgar aqui o número, né? O número é DDD 86
3226-8511. Esse número só funciona para o WhatsApp. Então, a gente está tirando dúvidas e fazendo todo aquele encaminhamento de plantão fiscal através de WhatsApp. É algo diferente que a gente está fazendo por conta da pandemia. E eu sei que essa pandemia ela tem afetado todo mundo. Né? Todo mundo teve que mudar a sua maneira de funcionar. Né? A gente está aqui até no YouTube agora. No primeiro vídeo que eu fiz, eu até falei que meus filhos gostam de assistir o Manual do Mundo. E eu vi aquilo e nunca imaginava que um dia estar transmitindo algum conteúdo no YouTube. E agora estamos aqui, né? A pandemia muda a vida de todo mundo. Como está sendo a Justiça do Trabalho? O que mudou? Quando a gente atende um trabalhador, às vezes, dependendo da situação, a gente termina por precisar encaminhar na Justiça do Trabalho. Qual a perspectiva que ele tem? Está tendo ação? A ação está indo até o final? Está tendo audiência? Como é que está sendo isso? Bem, Marcelo, no judiciário não podia ser diferente essa questão da pandemia. Houve a paralisação das atividades presenciais, em razão da questão de saúde pública. Mas o judiciário, em momento nenhum, parou. Nós continuamos com o processo, a Justiça do Trabalho é praticamente 100% de processo eletrônico, muito poucos processos físicos que nos restaram. Então, esses processos que já estavam ainda em andamento, continuam em andamento. As sentenças que estavam conclusas para julgamento estão sendo julgadas, estão sendo feitos despachos, algumas medidas de execução. Só que, no início, houve uma suspensão dos prazos, que foi até agora o dia 5 de maio. Nesse período, houve funcionamento, houve ajuizamento de ações, inclusive o site Consultor Jurídico, a Conjur, tem uma ferramenta bem interessante sobre o termômetro das ações judiciais nesse período de pandemia, e ele utilizou como parâmetro o judiciário trabalhista, que, na verdade, é um dos mais afetados. Quando você afeta a questão econômica, com suspensão de contrato de trabalho, com redução salarial, com dispensas, isso tudo vai desaguar na Justiça do Trabalho. Então, as ações continuam a ser ajuizadas, só que até o dia 5 de maio os prazos estavam suspensos. Não se fazia audiência. E o processo do trabalho tem essa questão da oralidade, as provas são feitas em audiência. Nesse período, essa questão ficou prejudicada. E agora a gente passou a se reinventar também, utilizando plataformas do Conselho Nacional de Justiça e o próprio Google Meet. Já começaram a acontecer audiências de conciliação e tem previsão para serem feitas, inclusive, audiências de instrução. Vamos voltar, vai ser um pouco moroso nesse início, porque é algo que juízes não estão acostumados, partes não estão acostumados, advogados não estão acostumados, mas nós vamos voltar aos poucos, inclusive com audiências de instrução, nesse período em que não puderem ser feitas atividades presenciais. Então, a perspectiva é de que haja audiência online? Não é perspectiva, já é determinação. Já aconteceram audiências. Quando acontece uma audiência inicial, uma audiência de conciliação, é mais fácil a gente estar nesse ambiente virtual. E já aconteceram, já houve audiência de conciliação, já houve audiência inicial. O que ainda não aconteceu foi as audiências de instrução, que aí já é uma coisa mais complicada, porque envolve depoimento de parte, depoimento de testemunha, cada um tem que estar na sua casa com o sistema de internet. Então, isso, em alguns casos, vai ficar inviabilizado, mas já há essa previsão a partir do dia 25 de maio para ser feito. A pedido da OAB, para não se fazer, a pedido da OAB Nacional, para o CNJ, para o TST. O TST e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho já vetaram. Eles querem que sejam feitas audiências. E, por enquanto, nós estamos trabalhando com essa perspectiva de fazer as audiências de instrução nessa modalidade. Evidentemente, os processos de quem entrar agora vão acabar demorando um pouco mais do que o normal, não é?
Exatamente, porque teve essa paralisação. Um mês no judiciário sem correr prazo, um mês sem fazer audiência, nós já vamos para 60 dias sem fazer audiências. Então, não há como não impactar na lentidão. Não há como não ter um impacto para que as audiências sejam feitas somente no segundo semestre, no final do ano, porque uma paralisação dessas, se você ter uma ideia, nós fazemos entre 10 audiências de instrução em cada vara por dia. Então, com essa paralisação, são muitos processos que ficam suspensos. E vai ter, com certeza, uma demanda represada. Quando a gente vê essa infinidade de normas que vem para suspender contrato, para reduzir salário, prorrogando jornada dos profissionais de saúde, colocando tudo como acordo individual, podemos falar que vai ter uma enxurrada de ações questionando se há algum vício, né? Se há algum tipo de coação nesses acordos. Então, a demanda represada, eu acho que vai ser ainda maior e vai impactar os números das audiências que nós teremos que fazer. De todo modo, Lucas, só para deixar claro para o trabalhador que, porventura, esteja nos ouvindo, ele tem como contar com a Justiça do Trabalho no momento atual para entrar com ação se for necessário? Sim. Pode ajuizar a ação. Em caso de conciliação, vai ser mais rápida a situação. Demandando audiência de instrução, vai demorar um pouco por conta até de alguns locais onde está tendo lockdown. Você não pode levar documentos para advogado. Já tem até a previsão da última resolução do CNJ de que em locais em que haja lockdown, continua a suspensão dos prazos. Então, São Luís, por exemplo, que houve essa decretação, os prazos continuam suspensos. Nesses locais vai demorar um pouco mais. Mas não há qualquer veto ao ajuizamento de demandas, especialmente as tutelas de urgência. Você estava falando da infinidade de normas, e a gente está acompanhando, todo mundo da área trabalhista, essa quantidade mesmo grande de mudanças intensas e, às vezes, constantes, né? Chega um MP, às vezes a gente não consegue dormir pensando, vai vir um MP enquanto eu estiver dormindo. Então, a situação está dessa forma. A respeito dessas mudanças, algumas pessoas estão até chamando já de direito do trabalho de emergência. Que mudanças você gostaria de destacar? Olha, aqui eu vejo com maior preocupação esse estímulo ao acordo individual, que já vem desde a reforma trabalhista. Você tá mitigando vários princípios que nortearam o direito do trabalho, que mantém o direito do trabalho como ele está, dessa forma protetiva, e ele tem que ser protetivo, porque o trabalhador é insuficiente, você não pode colocar ele no mesmo patamar do empregador. E aí nós vemos as medidas provisórias, como vem a medida 927, por exemplo, que diz que o acordo individual tem preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais. Criou-se um vale-tudo aí para esse momento de crise. No momento de crise, onde o trabalhador mais precisa da proteção da legislação, mais precisa da assistência do ente sindical, ele está colocado como se ele tivesse de igual para igual com o empregador na questão da negociação das condições de trabalho, da fixação das condições de trabalho. E isso, vamos até falar depois sobre a questão das ações diretas de inconstitucionalidade, isso preocupa ainda mais porque o Supremo Tribunal Federal chancelou, passando por cima de uma regra jurídica que exigia a interveniência do órgão coletivo, passando por cima, inclusive, de precedentes do próprio STF. Certo. Vamos voltar a esse assunto daqui a pouco. Mas me diz uma coisa, Lucas. Muitas empresas têm feito a demissão alegando força maior, alegando fato do príncipe. Será que cabe mesmo nessas situações? O fato do príncipe, todos os doutrinadores trabalhistas que eu tenho visto, colegas que têm escrito a respeito disso, eles afastam essa questão do fato do príncipe.
porque isso não é, trazendo numa linguagem mais popular, isso não é vontade do ente público. O ente público não está fazendo isso não está acabando com uma atividade, desapropriando o lugar onde funciona uma empresa, por exemplo, para o bem da sociedade, para fazer alguma obra em prol do ente público. E o fato do príncipe exigiria isso. Um benefício para a sociedade, um benefício para o órgão público. Não, aqui nós estamos falando de medidas de saúde pública. E a própria MP reconhece como força maior, e o tratamento que vem sendo dado a isso é a questão de força maior. Não o fato do príncipe, não colocar para o ente público responder por essas verbas trabalhistas porventura devidas, porque ele está somente atendendo a recomendações de saúde pública, não é uma questão da vontade estatal de fazer essa suspensão. É como se E não tivesse aí, alternativa, né? exatamente. E aí nós vamos para a questão de força maior, para fins trabalhistas, que é um fato inevitável, sem concorrência do empregador, imprevisível, e que tem que ser suscetível de afetar substancialmente a situação econômica e financeira da empresa. Então, quando a gente vai lá para a questão da dispensa, para reduzir o valor referente ao aviso prévio, por exemplo, o valor referente à multa de 40% do FGTS, isso tem que afetar de forma cabal, substancialmente, a situação econômica e financeira da empresa. Quando a gente olha alguns setores de atividade econômica relacionados, principalmente, por exemplo, ao turismo. O turismo fechou as portas, vai demorar a voltar, porque quando passar tudo isso, você vai tentar reorganizar a sua questão financeira, você vai dar prioridade a outras coisas, não vai viajar, vai demorar a ir para um restaurante, vai demorar a voltar a ir para o cinema, por exemplo. Então, isso pode ser afetado de forma cabal. Pode haver fechamento de empresas e isso configurar a força maior para fins trabalhistas. Mas tem que estar sempre olhando para esses requisitos. Mas sempre questão de força maior. O fato do príncipe, isso, no meu entender, não vai ser reconhecido judicialmente. Ok. Inclusive, eu estava até assistindo uma aula com o professor Marcelo Filho, e ele, administrativista, né, ele acredita até que essa nova situação da pandemia ela não se enquadra de forma alguma em nenhuma desses tipos administrativos já existentes, né, como fato príncipe e força maior. A opinião dele é de que é uma situação totalmente nova que deve ter um tratamento totalmente diferente. Me diz uma coisa, Lucas. Uma questão que tem surgido e tem tirado assim, a paz, assim, deixando as pessoas se questionando, é a questão da implicação da redução da MP 936 nos adicionais. Então, quando há redução da jornada, o que acontece com o adicional noturno, com o adicional de insalubridade, com o adicional de periculosidade? Qual a sua opinião a esse respeito? Qual o seu entendimento? Eu entendo que eles têm natureza salarial e deve ser dado o mesmo tratamento, tanto para a redução quanto para a parte que o empregador precisa colocar a título de auxílio. Inclusive, teve uma decisão do Tribunal da Terceira Região, sede de Minas Gerais, que ele tratou exatamente disso. Reconheceu que tais adicionais têm caráter salarial e eles devem eles devem seguir a regra geral, tanto para a redução quanto para o pagamento do auxílio por parte do empregador, naqueles casos de faturamento superior ao, eu não lembro o montante exato, mas que tem lá na medida provisória. E uma coisa interessante dessa decisão é que era um hospital, era um estabelecimento de saúde, querendo fazer redução salarial e querendo suspender o contrato de alguns empregados. Devia ser até alguns empregados que estavam no grupo de risco. Então, a decisão colocou que o hospital ele teria que demonstrar que
teria problemas financeiros mantendo esses contratos, e também, como ele estava acima do valor do montante de faturamento, ele tinha que colocar o auxílio lá no valor, no percentual de 30%, complementar o salário desses empregados que estavam naquela situação da medida provisória. E isso sempre considerando tais adicionais. Certo, certo. Muito bom, eu não sabia dessa decisão do TRT3, não. Já é bom que é um parâmetro que já nos ajuda a se posicionar nesse momento, né? Lucas, a respeito das questões constitucionais. Na hora que saíram as MPs, a gente começou a ler e pensar, algumas questões já saltaram logo aos olhos. A primeira questão que saltou aos olhos, não só para mim, mas para outras pessoas com quem eu conversei e até assisti juristas que eu vi se posicionarem aqui pela internet, foi mesmo essa questão do acordo individual, porque o texto do artigo 7º da Constituição parece ser muito claro no sentido, e a MP 927 vem em outro sentido, né? Então, houve duas ADIs, né, a respeito dessas MPs, a 927 e a 936, e eu sei que você preparou, tem algo a nos falar a respeito dessas ADIs, e eu gostaria de lhe ouvir. Vamos lá, o que você tem a nos dizer a esse respeito? Pois é, essa questão de privilegiar o acordo individual, isso já vem desde a reforma trabalhista, já é uma política de Estado aqui. Só que foi uma violação bem explícita, uma regra jurídica que está na Constituição. Quando você vai falar de princípio, você pode fazer esse sopesamento, mas ali tinha uma regra que foi afastada por uma medida provisória. Teve uma live que eu participei, não como convidado, mas como ouvinte, eu mandei uma pergunta para o debatedor e ele concordou comigo, já que ele não concordou com a decisão do Supremo, porque vamos pegar algo do lado das empresas. Imagina que o caixa, que o erário, que o caixa do governo federal não tem mais nada, está faltando dinheiro. E aí vem o presidente da República com a medida provisória e institui imposto para grandes fortunas. Ele já não podia fazer isso por medida provisória porque é vedado tratar de tributo que exige lei complementar. Mas vamos lá. Está nessa situação de pandemia, está nesse direito de emergência, ele fez isso para trazer dinheiro para os cofres públicos. E, na mesma medida provisória, ele diz que não seria respeitado o princípio da anterioridade tributária, não seria cobrado só em janeiro do ano que vem, seria cobrado hoje, a partir de amanhã. Será que o Supremo Tribunal Federal analisaria da mesma forma? Será que ele afastaria essas regras jurídicas para instituir imposto? Porque é uma coisa... Quando você olha os votos do ministro Luiz Fux, por exemplo, ele quer afastar o sindicato de tudo. Até ele acha que, mesmo que não houvesse pandemia, poderia ser afastado. O ministro Roberto Barroso ele fala: os sindicatos não têm estrutura para fazer isso. Baseado em quê? Qual era a pesquisa que se tinha feito dizendo que os sindicatos não poderiam fazer isso? E isso vai de encontro até precedentes da Corte. Quando, em 2015, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso de programa de demissão voluntária, ele diz que se o sindicato participou, se o sindicato tratou com a empresa, teve a equivalência aí dos entes. No direito coletivo do trabalho, não há essa hipossuficiência, como o voto do ministro Roberto Barroso fala. Então, não há que o judiciário se miscue nessa questão. E agora, ele traz, num período de crise, num período de pandemia, que o trabalhador está com medo de ficar desempregado, que o trabalhador está com medo de ficar sem o seu salário, ele diz que não há essa necessidade. Então, contrariando precedente da própria Corte. Olha, você vai falar em crise, no momento da crise é o momento que mais o trabalhador precisa do seu sindicato, precisa de alguém negociando condições, diminuindo o percentual de redução.
ou até a própria dispensa. Às vezes, a própria dispensa, vocês podem não concordar com o que eu estou falando, mas pense numa opção, a própria dispensa, às vezes, pode ser melhor para o empregado. Ele recebe as verbas rescisórias, saca o seu FGTS, e numa negociação coletiva, o empresário diz, olha, eu estou dispensando vocês todos, vai ser uma dispensa coletiva, mas eu me comprometo daqui a 3 meses a readmitir todos esses empregados. Pode ser feita uma negociação coletiva desse tipo, por que não? Aí, quando você coloca tudo para acordo individual, você coloca as próprias empresas numa situação de vulnerabilidade. Porque vai dar margem até ações individuais depois pedindo indenização, afirmando que houve vício. O empregado vai dizer, olha, só veio o acordo para eu assinar, eu nem li. Ele disse que se eu não assinasse, eu iria perder o emprego, ele não iria receber nada. Então, além de proteger o empregado, ele protege a própria empresa, colocando que não houve vício do negócio jurídico nessa questão. Mesmo para as empresas, é interessante a gente orientar, pelo menos o que é feito, é orientar, no máximo possível, buscar o acordo coletivo, né? Não sendo possível, é que tentar uma dessas alternativas trazidas pelas MPs, mas o acordo coletivo, ele traz uma segurança para a própria empresa. Se ela se preocupa em evitar passivo trabalhista, o caminho mais interessante sempre é esse, né? Eu entendo que sim. O judiciário vai olhar de uma forma que teve acordo individual e vai olhar de outra forma quando teve a participação do ente sindical. Eu participei de um debate sobre compliance há cerca de 2 semanas e eu falei exatamente isso. A empresa, o sindicato está ali para buscar soluções junto com a empresa. A questão é que, na nossa cabeça, uma cabeça de empresário, ele pode pensar, o sindicato só vem para atrapalhar. Não, mas ele pode trazer essas soluções e pode chancelar esse acordo junto com o empregador e dar mais segurança de que esse acordo vai ser respeitado no judiciário. Além do que, a negociação coletiva, o reconhecimento da negociação coletiva está lá no artigo 7º também. Né? Não tem como a gente ignorar esse tipo de direito que está lá no artigo 7º como um direito social fundamental. Não é? Exatamente. Só pegando o gancho, Marcelo, até para outro tema, quando eu falo que já vem essa questão da reforma trabalhista, de se privilegiar acordo individual, de extinguir a contribuição sindical de forma abrupta, sem ter um período para o sindicato se prepararem para essa perda de receita, foi visando tirar exatamente o sindicato das negociações. E aí você vai para a Organização Internacional do Trabalho, que analisou a reforma trabalhista brasileira. O relatório do Comitê de Peritos, do Comitê de Peritos da OIT, do ano passado, 2019, referente a denúncias que foram feitas em 2018, traz exatamente isso. Ele vai lá para o artigo 611A e B da CLT, se não me engano, que trata que a negociação coletiva ela tem prevalência sobre a legislação, e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, diz exatamente que a negociação coletiva ela deve vir para melhorar a condição social dos empregados, porque a nossa Constituição também já diz aqui faz tempo. E não, a gente preservou aquele núcleo da Constituição e deixou que a negociação coletiva possa trazer prejuízo para os empregados em todos os demais direitos. E isso, a organização, a OIT, ela pede, inclusive, que seja revisto, que sentem empregados, empregadores, governo, e que, junto com o Congresso Nacional, revisem essa legislação, para não deixar os trabalhadores à mercê de negociações coletivas que possam vir somente para retirar seus direitos. O objetivo da negociação coletiva é exatamente esse, né? A melhoria do direito do trabalho como um todo. Então, a sua visão, a sua leitura é que a gente está vivendo um crescendo de desprestígio da negociação coletiva desde a reforma trabalhista, né? Prosseguindo, não é?
Exatamente. Já vem sendo uma política até de Estado, de se retirar. Olha, você viu a tentativa do governo no passado de, inclusive, se não me engano, de pagamento de boletos, das contribuições sindicais. Eu não recordo como foi, mas eu acho que isso foi suspenso. Mas eles querem tirar o financiamento do sindicato de qualquer forma, deixar o trabalhador lá na ponta só na negociação individual. O que traz vários paradoxos. Um que eu gosto de citar também é a questão do empregado hipersuficiente. O empregado hipersuficiente, através da medida provisória agora, ele ganha mais de 12 mil reais, ele pode negociar de forma individual, até para reduzir o salário dele. Ele é hipersuficiente e vai deixar de ser hipersuficiente na redução do salário em uma negociação individual. Você vê o paradoxo da coisa. Como é que você fala 12 mil reais é um salário alto para a nossa realidade? É superior ao que ganha a esmagadora maioria dos trabalhadores. Só que, mesmo esse trabalhador, ele não está em condições de igualdade com o seu empregador para fixar suas condições de trabalho. Eu acho curioso esse conceito de hipersuficiência, porque quando a gente vai no direito do consumidor, que tem o conceito de vulnerabilidade, não importa o salário, a remuneração do consumidor, ele é sempre vulnerável, entendeu? Então, aí a gente vai para a relação de trabalho e agora tem esse hipersuficiente. Quem que é hipersuficiente se comparado com um grande banco, com uma multinacional, ou com uma empresa dessas, como o Google, como o Amazon? Quem que é hipersuficiente? Marcelo, você tocou em outro ponto muito interessante. Isso impacta até no acesso à justiça do empregado. Quando você falou de direito do consumidor, eu lembrei de uma regra processual que diz que a competência da Justiça do Trabalho é do local da prestação de serviço. Então, pensa bem, Marcelo, você vai com a sua família passar suas férias num resort no litoral da Bahia e lá tem um empregado piauiense, que é garçom, por exemplo. Então, nesse período que você passou férias lá, você foi mal atendido pelo hotel, ele lhe deu um quarto inferior, ele descumpriu várias cláusulas do contrato que você fez com ele. E, ao mesmo tempo, descumpriu a cláusula do contrato de trabalho com esse garçom, deixou de pagar o salário mínimo, deixou de pagar horas extras. E esse garçom é piauiense, ele é demitido, ele volta para o Piauí junto com você. Você, como consumidor, vai ajuizar uma ação em face do resort, você vai ajuizar no seu domicílio, você vai ajuizar em Teresina. E a regra do processo do trabalho diz que esse piauiense que estava lá e voltou, porque ele não tinha ninguém lá, ele voltou para a casa dos pais dele, que é onde ele tinha abrigo, diz que ele tem que voltar lá para o interior da Bahia para ele ajuizar essa ação. Você vê como é que o trabalhador é tratado. Quem é que vai voltar lá? Por isso que a jurisprudência, muitos juízes dizem que tem que ser também no domicílio do empregado. Como é que você diz que o consumidor ele pode ajuizar a ação no domicílio dele e o trabalhador que foi dispensado sem qualquer verba rescisória, ele tem que viajar para ajuizar essa ação? Então, são esses tratamentos aí que são inconstitucionais não por violarem regras, mas por violarem princípios que visam a proteção do empregado. Isso é interessante. Tem hora que o consumidor é mais protegido do que o trabalhador, não é? Eu acho que em várias horas, né? Vários momentos. É impressionante isso. Me diz uma coisa, Lucas, eu sei que você tem estudado bastante sobre o contrato intermitente, não é? Que foi baseado, né, no contrato zero hora em inglês, e uma novidade que houve internacionalmente foi trazido para o Brasil. É uma forma também de precarização da relação de trabalho. E, inclusive, curiosamente, na MP 936, o intermitente ele vai receber R$600 igual o valor que recebe aquele que é desempregado, né? O que já mostra também a fragilidade desse tipo de relação. O que você tem a destacar para a gente a respeito da situação do intermitente?
A minha dissertação de mestrado é sobre trabalho intermitente, e essa pandemia ela me deu um capítulo a mais para escrever, que é exatamente essa situação. O trabalhador intermitente ele é um empregado que tem a carteira de trabalho assinada, mas ele é informal. Você imagina uma empresa que tem 30 trabalhadores e 25 deles são intermitentes. O que ela faz nesse período da pandemia? Basta não convocar para prestação de serviço. Ela não tem que pagar salário, ela não tem que pagar os outros benefícios, e o trabalhador lá fica o Deus dará. E aí as próprias medidas provisórias reconhecem essa situação de informal do intermitente. Trata como informal o trabalhador intermitente inativo, e o que está trabalhando, que vem sendo convocado para prestação de serviço, trata também da mesma forma, pagando somente os R$600, mesmo que ele tenha mais de um contrato. Então, ele pode ter quem tem o contrato normal, tem um professor que dá aula em 2 escolas, ele vai receber 2 auxílios. Agora, o intermitente, não. Mesmo que ele estivesse recebendo mensalmente um valor superior a esses R$600, tem esse limite. Então, esse é o reconhecimento desse caráter informal do trabalhador intermitente. O professor Casimiro Ferreira, no seu livro Sociedade de Austeridade, trata lá do direito de trabalho de exceção. Nós temos trabalhadores em aplicativo, nós temos trabalhadores a tempo parcial, nós temos os trabalhadores intermitentes, como você bem citou, o contrato 0 hora em inglês, que é dos mesmos moldes do nosso, e que em alguns países tem alguns anteparos, tem alguns sistemas protetivos, como, por exemplo, o Código do Trabalho português, ele prevê que o intermitente ele tem que receber, no mínimo, 20% do salário mínimo, mesmo que não haja qualquer convocação. Então, ele dá o mínimo de dignidade a esse trabalhador, o mínimo de renda. Tem um tópico da minha dissertação que é o contrato do intermitente, se ele é 0 hora ou se ele é 0 renda. Porque você, por ato potestativo do empregador, você tira uma série de dispositivos protetivos do empregado. E isso foi reconhecido agora. A gente tem um reconhecimento legislativo de que esse trabalhador é informal. Conhecimento legislativo, né? Diante dessa situação da ausência de remuneração mesmo dele, não é? A situação do trabalhador intermitente, de fato, ela é complicada. E eu acho interessante que no início eu pensei que esse contrato não fosse pegar, mas tem surgido dúvidas a respeito de contrato intermitente, o que mostra para a gente que está, sim, se tornando uma realidade. O número de vagas abertas no contrato de trabalho intermitente, ela sempre tem saldo positivo no CAGED desde a sua criação. Nunca houve saldo negativo de criação de vaga intermitente. Ele está substituindo o trabalhador de um contrato típico. E isso a gente vai ver o resultado numa pandemia dessa, por exemplo, que o manto de proteção social está cada dia sendo reduzido. O Thomas Piketty, um economista francês, ele fala que a remuneração do capital do mundo está sendo de cerca de 5% ao ano. Só que o crescimento da economia está sendo de 1% a 2% ao ano. Então, de onde é que vem essa diferença aí? Você vai reduzir de direitos trabalhistas, você vai reduzir proteção ao meio ambiente, incluindo aí o meio ambiente do trabalho. Então, alguém está pagando essa conta. E, nesse caso, são os empregados. Com menos proteção. Então, você está dizendo aí, basicamente, a gente não está vendo demissão de intermitente, só contratação, na verdade, substituição. Para que alguém vai demitir um intermitente? Não é só dar menos trabalho para ele. Exatamente. Até dezembro de 2019, não houve nem sequer um mês em que houve saldo negativo de contratação de intermitente. E você vê o benefício para os empregadores nessa pandemia. Você não precisa dispensar, você não precisa nem sequer fazer um acordo individual escrito com ele.
você vai deixar ele para o governo absorvê-lo como informal. Isso, exatamente os R$ 600, exatamente da forma como o informal recebe, como eu estava dizendo, e não acumula, né? Porque para os outros empregados, mesmo que ele tenha 2 vínculos, ele vai receber de ambos os vínculos. Já o intermitente, se ele tiver mais de um vínculo, não, ele vai receber só de um vínculo, R$ 600, da mesma forma como o informal recebe, o chamado Corona Voucher, né? Exatamente. Situação bastante complicada, ficou bastante desprotegido. E, assim, você acha que há uma tendência de desproteção do trabalhador, ou você acha que esse tipo de coisa vai ser revertido em algum momento agora com a crise, terminando a pandemia? Olha, o ideal é que fosse revertido. A OIT, quem segue o Instagram da OIT, ela já está batendo nessa tecla, que a gente tem que aumentar esse modo de proteção social. Você tem uma ideia? Nós não sabemos nem quem são os nossos informais. Está tendo dificuldade até para fazer o pagamento desse benefício. Mas, infelizmente, está sendo uma tendência. O que nós olhamos agora, os trabalhadores de aplicativo. Eu lembro que eu ainda estava na fiscalização, quando eu estava vendo documentos da empresa, o contador me disse o seguinte: olha, eu estou com um problemão com uma empresa, o cara contratou um motoboy para fazer entregas e o cara sofreu um acidente, ele não tinha carteira assinada. Como é que ele faz isso? Deixa ele sem proteção previdenciária? O contador me falando isso, que quando ele dava orientação para os empresários, ele falava especialmente desses empregados que estavam sujeitos a uma atividade de risco, para ele não perder essa proteção. E hoje nós temos um exército de trabalhadores de aplicativo aí, que não são empregados, que a Justiça do Trabalho, na maioria de suas decisões, a nível de TRT e TST, está dizendo que eles não são empregados. E esses que se beneficiam com essa força de trabalho não têm nem sequer a obrigação de dar uma máscara para eles. Em outra interpretação equivocada da Constituição, porque quando a Constituição lista aquela série de direitos fundamentais trabalhistas, ele fala que esses direitos são dos trabalhadores. Não fala que são direitos dos empregados. Isso é interessante, porque a definição de empregado ela é infraconstitucional. Então, ela não deveria limitar. Exatamente. Esse trabalhador de aplicativo, mesmo que ele não seja reconhecido como empregado, ele tem que se dar um jeito de fixar uma limitação da jornada dele. Tem que fornecer o equipamento de proteção individual dele. Você vai eu falo até de trabalhadores até mais protegidos. Você vai para servidores públicos que estão em hospitais agora, tem lugar que estão dividindo equipamento de proteção individual. Então, quando a Constituição fala trabalhadores, ela fala servidores públicos, ela fala autônomos, ela fala avós, ela fala aqueles empregados que têm um contrato de trabalho típico regido pela CLT. A gente deveria interpretar esses trabalhadores assim no sentido mais amplo, né? Se a gente usar o Lucas, você está aí? Porque eu recebi uma ligação aqui e saiu a tela, mas voltou, né? Tá certo. Mas se a gente pensar na ideia de maximização da interpretação constitucional do modo que dê mais efetividade, a ideia do Conrad Hesse, a ideia de dar bastante efetividade àquilo que está ali, não teria como fazer uma interpretação tão restritiva do termo trabalhador lá do artigo 7º. Teria que mesmo abranger todo mundo, como você está dizendo, né? Será que tem... Porque, veja, a gente vendo essa proliferação desses modos de contratação anômalos, que é o que a gente está vendo. Caso isso continue e a gente fique com essa interpretação restritiva do artigo 7º, daqui a pouco ele vai desaparecer. Exatamente. E eu falo, pode até me corrigir se eu estiver enganado, até os auditores que estão assistindo o chat, você vai para as normas regulamentadoras e diz que os auditores, eles vão analisar as condições de saúde e segurança de trabalhadores regidos pela CLT. Então, por que a fiscalização do trabalho não pode estar no hospital público pedindo equipamento de proteção individual para aqueles empregados? Não é?
Esses trabalhadores, quando se fala em saúde e segurança, eles têm a mesma vulnerabilidade que o trabalhador comum, que o empregado comum. Então, a gente tem que, quando você fala no pós-pandemia, eu acho que é até um tema para outra live, essas relações de trabalho pós-pandemia, o que a gente prevê para essas relações, a gente tem que dar essa interpretação para a norma constitucional, que já deveria ser trazida desde 88. Né? Perfeito. Lucas, você tem algumas considerações finais? Eu acho que nós estamos terminando aqui o que a gente tinha previsto, não é? Então, eu vou lhe dar a palavra aí para você fazer as considerações finais que você achar que deveria fazer, e aí a palavra vai para o Matheus agora para continuar a live. Na verdade, voltando um pouco para o nosso tema de decisões judiciais, eu fiz uma pesquisa sobre decisões do Supremo, e quando a gente vai para essa questão o Supremo tem uma bipolaridade interessante. Quando a gente vai para a saúde e segurança do trabalhador, a proteção à gestante, quando ele diz que o suplente da CIPA também tem direito à estabilidade, o Supremo é implacável nisso. E você vê a decisão que nós tivemos aqui da MP 927. Fiscalização do trabalho, que já foi reconhecida como atividade essencial, ela não pode ter suas atividades suspensas agora, quando mais o empregado precisa dela. Ela não pode ser só uma atividade orientadora, tem que ter as suas ferramentas de multas para ter essa atividade pedagógica. Só que, quando a gente vai para outras decisões, quando a gente fala em austeridade financeira, quando a gente fala em proteger a livre iniciativa, o Supremo ele já se afasta mais dessa proteção do empregado. Quando ele reconhece essa possibilidade de negociação individual para afastar a empresa do sindicato, em razões até econômicas, porque essa negociação sindical ela pode trazer a necessidade de que o empregador gaste mais dinheiro nessa negociação, que essa redução salarial, por exemplo, seja menor para os trabalhadores. Mas eu peguei aqui as últimas decisões do Supremo para mostrar o quanto ele está se afastando dessa proteção. A inconstitucionalidade das normas que previa a prescrição trintenária do FGTS, que desde o ano passado está atingindo todos os processos para prescrição quinquenal, prescrição dos 5 anos. Declaração de constitucionalidade da jornada de 12 por 36 para os bombeiros civis, que foi até antes da reforma trabalhista, que agora essa jornada de 12 por 36, e até uma jornada superior para os trabalhadores de saúde, que a gente está tratando os trabalhadores de saúde como se eles fossem soldados de guerra. É uma guerra. Quando a gente se fala de trabalhador, é uma guerra, os trabalhadores não podem se furtar. Não pode se furtar porque não somos nós que estamos ali na linha de frente de guerra. Mas aqueles trabalhadores estão podendo ter prorrogação de jornada superior a 12 horas. Então, quem é que está pensando na saúde física e mental desses trabalhadores que estão à linha de frente aí? Decisão do Supremo que o entendimento que a utilização dos EPIs afasta a possibilidade do trabalhador pleitear aposentadoria especial, a suspensão da ultratividade dos acordos e convenções coletivas do trabalho. Então, tem uma série de decisões que o Supremo ele tem um sistema de precedentes para proteger o erário. Quando você tem uma decisão que vai trazer um grande prejuízo financeiro para a administração pública, dificilmente o Supremo vai julgar contra a administração pública. E ele tem também essa proteção contra a favor, entre aspas, da livre iniciativa, a favor da empresa. Quando tem um impacto econômico para a empresa, também dificilmente o Supremo está julgando a favor dos trabalhadores. Então, a gente tem essa bipolaridade do Supremo aí, em questão de quando é a segurança e saúde direta dos trabalhadores, eles são implacáveis, mas quando tem algo que mexa no bolso de empresas, de empregadores, o Supremo ele tem sido meio reticente na proteção
dos direitos dos empregados. Então, eu queria deixar também um abraço para todos os auditores fiscais aqui, os de Teresina, os que já trabalharam comigo de outros estados. É um prazer estar falando com vocês. Parabenizar a fiscalização do trabalho, que é atividade essencial de fato e de direito. Está lá e o Supremo demonstrou isso aí agora. Uma chancelada, né? Exatamente. Então, de fato e de direito, vocês são atividade essencial e parabenizar a atividade de vocês. Matheus? Matheus? Tô com saudade, rapaz. Tava Muitas, terminando de muitas lavar a saudades. louça ali para não ter uma crise conjugal aqui em casa. Não, o Matheus é porque ele não fala, mas é porque é o seguinte, ele desliga o vídeo e aí ele vai sentar no sofá, assistir a live, sentadão no sofá, assim, com os pés para cima, assistindo na TV. Aí eu chamo Matheus, aí ele levanta e vai para o computador, para esse lugar aí, que a gente vê o seu Madruga no fundo. Aí é que você se engana. Eu estava lá, como diz nosso colega José Camilo aqui, do Piauí, estava lavando a louça para evitar uma crise conjugal aqui em casa. Deixa eu te falar, Marcelão. Vocês já observaram as perguntas no chat aí? Vão fazer algum tipo de... Dá uma olhadinha, Lucas, aí, por favor. A gente tem algumas perguntas aqui que tratam pedem um esclarecimento em alguns pontos mais específicos. A Soraya aqui, nossa colega, ela faz uma afirmação, quase que questionamento. Então, se a empresa exercer atividade essencial, não há que se falar em força maior se quiser demitir empregados? Eu entendo que não. Inclusive, essa decisão que eu trouxe do TRT Mineiro, ele diz que para suspender e para reduzir salários, tem que demonstrar que há um impacto financeiro aí. Porque esse benefício do governo é para dar sustento para quem não pode pagar, não para quem tem condições de pagar. A presunção é de que estabelecimentos de saúde eles não estão tendo impacto financeiro que outras atividades têm. Então, a gente não pode retirar dinheiro público para apenas complementar ganhos, complementar a planilha financeira de quem não está tendo impacto com essa pandemia. Né? Tá, vamos para a próxima aqui. A demissão por força maior consiste na demissão do quadro geral por impossibilidade de funcionamento do estabelecimento ou pode ser fracionado, podendo demitir apenas uma parte do quadro? Pergunta do Fábio César. Eu entendo que se você vai dispensar a sua parte do quadro, você não foi afetado de forma cabal por essa pandemia que dê para significar a questão de força maior. Inclusive porque nós temos vários instrumentos aí para preservar os empregos, como a redução salarial e a suspensão. Então, força maior para essas atividades que foram atingidas de uma forma que vai demorar muito para elas se recuperarem. Restaurantes, cinemas, esses estabelecimentos ligados ao turismo, que é algo que foram afetados em 100% de suas atividades. Tá, vamos ver se tem mais alguma aqui. Eu acho que, em resumo, é isso. Só rasgação de seda da Margarida aqui, falando do Lucas. Foi uma honra trabalhar com ele, outras pessoas. Eu estou querendo saber... É só de amigo, elogio de amigo não vale. Eu estou querendo saber quando é que vão dizer isso do chefe, porque eu não vi nenhum elogio aqui do pessoal da nossa regional aqui para o chefe. Estou lendo aqui, mas ainda não vi nenhum. Ok, então, gente. Mas tem que deixar os parabéns para vocês mesmo. Essa iniciativa é muito boa. Estou vendo colegas de vários locais do país aqui. Não sei quantos estão ao vivo agora. Mas a gente chegou aqui a 95 espectadores simultâneos, Lucas, mas entre todos os acessos, nós tivemos 211 pessoas assistindo a live. Audiência muito boa, audiência qualificada. Parabéns por vocês estarem levando isso
os trabalhadores, para os demais colegas, certo? E essa iniciativa aí também do plantão fiscal pro WhatsApp, vocês estão usando as ferramentas aí da melhor forma possível. Parabéns aí à fiscalização do trabalho, em especial os que fazem a fiscalização do trabalho aí no Piauí. Eu queria também aqui deixar uns lembretes finais aqui, para ressaltar as informações sobre o plantão fiscal, que a gente já vinha dando em outros vídeos aqui, né? Como o Lucas acabou de falar. Nosso plantão fiscal é virtual, está sendo feito por WhatsApp, tá ok? A gente vai colocar aqui um link para download na descrição do vídeo das informações do plantão fiscal. Ressaltar aqui que um colega do Rio Grande do Sul me deu esse feedback, que a gente divulgou, Marcelo, lá naquela live do bate-papo que tu fez com a Cristiane, e os trabalhadores do Rio Grande do Sul estavam dizendo que o número não estava funcionando, né? Esqueceram que o DDD era 86. Então, foi divulgado aqui o plantão fiscal da nossa regional no Piauí. Mas aí, Matheus, eu cometi acabei de cometer aqui um erro que eu cometi muito quando o Matheus entrou aqui na superintendência do Piauí. Chamar o Matheus de Lucas. Eu passei muito tempo falando isso, confundindo os irmãos Castro. Aumentando a autoestima dele aí. Uma injeção de autoestima nele. Tu sabe que tu passou muito perto de levar um PAD, né, nas costas, no processo administrativo, por ter feito isso com o teu chefe. Pois é, e acabei de cometer de novo, chamei o Matheus de Lucas. Mas não. Matheus, várias superintendências têm também esse trabalho de WhatsApp, não só do Piauí, tá? Mas, de qualquer forma, pode ser enviado por e-mail. O e-mail aí é fácil, porque é fiscalização, sem o cedilho, sem o tio, ponto, AUF, PE, Pernambuco, CE, Ceará, RS, @mte.gov.br. Aí esse aí é fácil lembrar. Mas se você for pesquisar, o trabalhador, o profissional interessado, também pode pesquisar e encontrar o número de WhatsApp do seu estado. Que a comunicação por WhatsApp é mais rápida e mais eficaz do que por e-mail. Com certeza. E a ideia, Marcelo, a gente está até pensando em divulgar aqui, colocar um link para download de informações do plantão fiscal de todos os estados. Então, seja quem for que esteja assistindo a live, esteja presente em outra unidade federativa, vai dar um clique lá e vai baixar uma lista com todas as informações de onde você pode encontrar isso de forma mais rápida no seu estado. Tá ok? Então, a gente já fica colocando essa informação aí mais próxima do nosso web espectador. Próximo lembrete que eu queria dar para vocês aqui em relação aos temas, certo? A gente está com uma agenda pronta aí, basicamente de um mês aí para frente, mas sugestões de temas nós estamos aceitando aqui, porque eu reitero, o canal é feito para vocês e a produção de conteúdo só é interessante se realmente tiver um espectador na ponta que tem necessidade daquele conteúdo. Então, a gente tenta abordar aqueles assuntos que estão em máxima necessidade no momento, ok? Próxima, agradecer aqui a presença de todos, inclusive os colegas de outros estados, profissionais de saúde, profissionais de contabilidade, recursos humanos, membros do judiciário, certo? Do executivo, todos que estão aí acompanhando a live, muito obrigado pela presença, audiência. Vamos divulgar a live aí para outros colegas, pessoal da família, trabalhadores, empregadores, todo mundo que tem interesse direto nesse conteúdo. Podem divulgar aí nas redes sociais também. Eu vou lembrar também que o nosso canal já tem vários conteúdos prontos para você assistir. Todas as lives que estão acontecendo aqui são feitas o upload automaticamente ao final. Então, estão disponíveis para você acessar e poder ter acesso, poder ter contato com esse conteúdo. Muitos conteúdos tratados aqui, como o benefício emergencial, certo? A suspensão do contrato de trabalho doméstico, que são conteúdos de interesse geral, estão disponíveis. Então, se você conhece alguma pessoa que precise ter de informações relacionadas a esse tema, é só ir no canal, vai lá,
dá o clique lá e começa a assistir o conteúdo. Nós disponibilizamos também, na maioria dos vídeos, download para o material de apoio na descrição do vídeo, tá ok? No mais, lembrar a nossa agenda próxima, que na quarta-feira a gente vai ter uma live muito interessante, por sinal. A gente começou a tratar, a gente preferiu colocar ela o mais cedo possível, porque é um assunto de interesse da população em geral, independente da relação de trabalho. Vai ser uma live sobre EPI, basicamente a utilização das máscaras, Marcelo, a eficiência, a higienização, sobre que houveram agora recente, se eu estiver errado, alguém me corrija, normas da ABNT sobre o tema, mais recentes, então vão ser comentadas também. A gente vai ter simulação de provável transmissão do vírus sobre o EPI, então vai ser muito bacana. A live vai ser com o nosso colega Rinaldo, que é engenheiro de segurança, e o nosso colega Luiz Carlos, que é engenheiro de segurança num dos maiores hospitais aqui de Teresina, então está na linha de frente todo dia, com essa experiência de perto aí no combate ao coronavírus. E aí a gente vai falar sobre essa questão das máscaras, fazer algumas simulações, mostrar para vocês os tipos de máscara e tentar tecer alguns detalhes importantes sobre esse assunto, tá ok? No mais, nós vamos ficando por aqui. Agradecer mais uma vez a presença do nosso colega Lucas Castro, ex-auditor fiscal do trabalho e atualmente membro do Judiciário Trabalhista. Obrigado, Marcelo, aí, pela sua função de entrevistador aí, muito, muito eloquente. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Se despeçam do pessoal aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Lucas. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que certo. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. 19 horas, na quarta-feira, vai ter a transmissão da live do Rinaldo com o Luiz Carlos. Aguardamos vocês aqui no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.